Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje vamos começar falando sobre o Volume Profile. Como ele funciona, para que ele serve, como você deve usar ele. Como vocês podem ver aí na tela, você vai ter aqui o volume por nível de preço que teve. A gente está aqui com o gráfico da MRV e daí vocês vão ver pontos aqui onde tem essa linha vermelha, que é o ponto onde teve mais volume no dia, que nós chamamos de POC, Point of Control. E você vai ver pontos onde houve pouco volume e pontos onde houve aqui mais volume. Esses pontos onde houve pouco volume são conhecidos como nós de baixo volume, e esses pontos de alto volume nós podemos chamar eles de nó de alto volume ou uma região de alto volume. Então, essas regiões aqui com alto volume podem ser entendidas como suportes ou resistências. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o dia 20 de maio e comparar com o dia 23. Você pode entender a POC como uma região de suporte, então o preço abriu aqui em cima, talvez o preço segure aqui. Outra região seria essa região aqui com bastante volume, outra região seria essa outra região aqui que também teve um volume expressivo. Ou, se você preferir, você pode olhar essa região aqui que teve um volume menor, ou essa região aqui que teve um volume menor, e também entender elas como um ponto de suporte e resistência. Eu acho que faz um pouco mais sentido você olhar as regiões com muito volume, entendendo elas como um ponto de suporte e resistência. A não ser que você tenha duas regiões bem delimitadas, então o preço ficou trabalhando muito nessa região entre, digamos, o 15 e o 10, e nessa região entre o 8 e o 4, por exemplo. Então essa região aqui no meio pode ser um suporte ou uma resistência. Tanto que se você vê no gráfico do dia anterior, olhando pela análise técnica, provavelmente aquela região onde houve poucos contratos foi uma região de suporte e resistência. Ou seja, o preço ficou trabalhando entre o 10 e o 15 aqui boa parte do dia, rompeu e depois ficou trabalhando entre o 8 e o 4 durante a segunda parte do dia. Novamente vamos comparar agora o dia 23 com o dia 25, então nós temos aqui a POC de novo, acabou não surtindo muito efeito como um ponto de resistência. Agora a pessoa pode olhar e também dizer, Marcos, mas até que ela deu uma segurada aqui, depois caiu 0,90% quase, não foi exatamente, mas foi aqui um preço antes basicamente. Ou então aqui que foi outro ponto com um pouco mais de volume, onde o mercado realmente deu uma segurada e fez uma queda. Ou também esse ponto entre essas duas regiões de alto volume, que seriam os nós de baixo volume, onde você também pode entender que o mercado acabou dando uma segurada. Aí vai de uma análise subjetiva do que funciona mais ou do que funciona menos, e também da sua preferência pessoal, se você prefere ficar olhando onde houve muito volume ou onde houve baixo volume. E novamente, aqui só para a gente fazer uma última análise do dia 25 e do dia 26, nós vemos aqui a POC e nós vemos aqui uma região também com alto volume, e nós podemos ver que ele deu uma segurada aqui nessa região com alto volume. Isso acontece sempre, isso nunca acontece. Olha, eu vou dizer que 50% das vezes isso acontece e 50% das vezes não acontece. Então, na minha visão, é um indicador interessante, mas que não vai dar nenhuma vantagem para a gente no sentido de fazer operações mais lucrativas. Agora vamos para as bandas de Bollinger. Como elas funcionam, pessoal? Elas vão ver o desvio padrão do mercado mais uma média. Então vocês podem ver aqui que nós temos um desvio padrão mais uma média. Se eu aumentar esse desvio padrão, vocês vão ver que as bandas vão aumentar. E se eu diminuir o desvio padrão, essas bandas vão diminuir. Se eu diminuir a média vai ficar mais colada ao preço. E se eu aumentar a média, ela vai ficar mais distante do preço. Muitas pessoas usam esse indicador errado, tá? Eles usam esse indicador como uma forma de ver se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Então, quando o mercado está fora, por exemplo, aqui da banda superior, eles vão fazer uma venda. Aqui novamente está fora, vão fazer outra venda. Aqui ela está fora, vão fazer uma compra. Aqui está fora, vão fazer uma compra. Aqui está fora, vão fazer uma compra, por exemplo. Aqui vão fazer uma venda. Mas na verdade não é assim que você usa esse indicador. Tem indicadores que, ao meu ver, são muito melhores para você ver quais regiões estão em sobrecompra ou sobrevenda, ou quando o preço está em sobrecompra ou em sobrevenda. A ideia desse indicador é você pegar esses momentos em que a volatilidade está baixa, onde a banda ela vai comprimir, porque são momentos onde nós entendemos que o mercado está numa indecisão ou existe um equilíbrio entre a força dos compradores e a força dos vendedores. E daí no momento em que há o rompimento dessa lateralização, no momento onde
a banda superior é tocada ou a banda inferior é tocada, aí nesse momento nós vamos a favor da tendência. Então, em momentos, por exemplo, como esse, onde há uma compressão aqui da banda e você vê aqui a banda superior sendo rompida, nós vamos entrar a favor desse movimento e não contra esse movimento. Vamos tentar achar aqui outro exemplo. Aqui, dia 20 de maio, a banda estava comprimindo e dela vem e rompe a banda para baixo. Isso não é um sinal para eu comprar aqui, na verdade isso é um sinal para eu vender aqui e imaginar o início de uma tendência de baixa. Tá certo? Então agora vamos para Bollinger Bands porcentagem. Como funciona? É a mesma coisa da banda de Bollinger, tá? Então vocês podem ver aqui que o parâmetro é até o mesmo, um desvio de 2 e um período de 20. Só que ao invés dela ser plotada aqui em volta do gráfico, ela vai ser plotada embaixo do gráfico. E quando esse indicador estiver acima de 100, quer dizer que o preço está furando a banda superior. E quando ela estiver aqui abaixo de 100, quer dizer que o preço está furando a banda inferior. Então vocês podem ver aqui, ó, vamos pegar esse dia 20 de maio, vocês podem ver que ele furou aqui às 13h05. Vamos ver aqui 20 de maio, 13h05. Foi esse movimento aqui em que ele furou a banda. Então vocês podem ver que todas as vezes que furar a banda superior ou a banda inferior, você vai ver também nesse indicador ele furando a banda superior ou a banda inferior. Marcos, então qual que é a diferença? A diferença é que às vezes a pessoa pode preferir um indicador sendo plotado direto no gráfico ou sendo plotado abaixo do gráfico, porque talvez ela tenha já outros indicadores no gráfico, então para não ficar com uma poluição visual tão grande, ela prefere colocar o indicador abaixo do gráfico plotado de uma forma diferente. Então novamente, outro indicador de banda de Bollinger. Nesse caso você vai ter aqui também novamente o desvio padrão, os parâmetros e a média. O que ele vai mostrar? Quando ele dá essas altas aqui, quer dizer que a banda, vamos ver, dia 20, quer dizer que a banda, ela abriu, nós falamos abriu a boca da banda de Bollinger, ou seja, aumentou a volatilidade. Então, quando há esse aumento da volatilidade, quando há essa abertura, é o aumento da amplitude das bandas, esse indicador que nós estávamos vendo aqui, ele vai subir e no momento em que a volatilidade é baixa, quando as bandas comprimem, esse indicador vai diminuir. Ou seja, vai ficar aqui mais próximo de 1, 2 e quando as bandas aumentarem, quando a volatilidade aumentar, nós vamos ver esse indicador trabalhando aqui em 5, 4, 3 e assim por diante. Então vamos ver aqui dia 19 de maio, vamos pegar aqui a banda, 19 de maio. Vocês podem ver aqui ó, que como ela aumentou nesse movimento e esse indicador acabou subindo bastante e depois que a volatilidade diminuiu, esse indicador também caiu bastante. Agora o desvio padrão, a lógica é bem parecida. Você vai ter aqui uma média móvel. E esse indicador vai ver a distância da média móvel. Então vamos imaginar aqui, quer dizer, não vamos imaginar, eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês não precisem ter o trabalho de imaginar nada. Ó, então nós vamos ver aqui essa média móvel e quando o preço fica longe dessa média móvel, esse indicador vai subir mais e quando ele ficar próximo da média móvel, esse indicador vai lá para baixo. Ó, aqui vocês podem ver, bem próximo da média móvel, esse indicador quase no zero, e aqui ele já afastou um pouco da média móvel, aí esse indicador começou a subir. Então ele vai só medir o desvio padrão dessa média móvel. Ó, aqui foi um movimento bem grande de queda, ele distanciou bastante da média móvel. Tá certo? Nada mais, nada a menos do que isso. Pessoal, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.